Resumo da semana 3, 20 de janeiro de 2023. Bitcoin é veneno de ratos. Bom dia. Sexta-feira, mais um dia de imperativo moral. Esta semana ocorreu o Fórum Anual do World Economic Forum, WEF, em Davos. Para além dos 52 chefes de Estado, como disse na semana passada, estiveram também presentes 56 ministros das Finanças, 19 governadores de bancos centrais, 30 ministros de Economia e 35 ministros dos Negócios Estrangeiros. Algo me diz que vão falar de dinheiro. 1. WEF. O nosso amigo Schwab resumiu de forma clara na abertura do fórum aquilo que encara como os maiores problemas existenciais da humanidade e mete tudo no mesmo saco: alterações climáticas, que eles insistem ser provocadas pelo homem querendo fazer-nos pagar impostos por elas, exploração da natureza, acidentes nucleares, pobreza extrema, vírus, pandemias. Quase tudo problemas criados, promovidos ou agravados por estas pseudo-elites, portanto. E falou na divisão societal que se gera ao lidar com estes problemas, dando o exemplo da pandemia Covid e do aquecimento global. Diz que a quarta revolução industrial está aí e que as tecnologias que a compõem, como a computação quântica, genética e blockchain, ele quer dizer Bitcoin mas não dá jeito, poderão agravar profundamente a fragmentação societal. Esqueceu-se da inteligência artificial. Schwab diz que blockchain pode dividir a sociedade. E é por isso que ele a quer usar. Mas quer usar aquela imposta pela sua clique, não aquela que não tem dono e que traria maiores benefícios a todos. A economia global está em profunda transformação. A transição energética, para fontes verdes, as consequências do Covid e a remodelação das cadeias logísticas servem de catalisador para esta transformação. B. Os pontos quentes desta transformação são a inflação alta, subidas de taxas de juros e as crescentes dívidas públicas. Estes pontos quentes afligem sobretudo os grupos com rendimentos médios e baixos e exacerbam a fragmentação social. C. O sistema geopolítico está a atravessar também uma profunda transformação. Uma manta de retalhos composta por superpotências, potências, poderes emergentes, regionais, e potências corporativas e potências dos social média, todos a competir por poder e influência. Resultado: crescente conflito e fragmentação. D. E Schwab diz ainda que a mais importante fragmentação está entre os que têm uma atitude construtiva e aqueles que são apenas espectadores, público ou até negativos, que têm atitude negativa ou confrontacional. Parece claro que a ausência de poder faz automaticamente da maioria meros espectadores na maior parte destas questões. E não será despropositado antever que ter uma posição oposta ao do Fórum pode ser detrimental para o seu estatuto social e profissional. Todos os pontos anteriores referidos pelo Schwab têm tido a atenção do público nos últimos anos, sobretudo no ano passado. Para os curiosos que têm vindo a despertar para estes temas é fácil identificar qual o antídoto para grande parte destes problemas. Nunca Bitcoin foi tão importante como agora para combater estes mercadores do medo. 2. Os escândalos e demissões no governo e casos de alegada corrupção continuam a dar que falar. Ministro das Finanças investigado. Aquele caso da ex-secretária de Estado, casada com um ex-autarca, é de levar as mãos à cabeça com tantos sinais evidentes de corrupção e abuso de poder. Confesso que já perdi o fio à meada. 3. Estou farto de falar da TAP. Agora parece que querem vendê-la à Ibéria. Se era para vender à Ibéria e desviar os voos do mercado americano e africano para Madrid, mais valia não terem injetado lá nenhum do dinheiro dos contribuintes. 4. Cabaz de bens alimentares essenciais custa hoje mais 22,35% do que há 11 meses. O que nos vale é que a inflação de 2022 foi de 7,8% segundo os dados oficiais. 5. Já os preços industriais na Alemanha sobem em média 32,9% em 2022. Isto representa um inevitável aumento nos preços nos produtos. 6. Mais de metade dos trabalhadores em Portugal em 2022 recebeu salário inferior a 1.000 euros. Ou 65% no caso de pessoas até 30 anos. Isto é vergonhoso. Se nem os especialistas em economia conseguem evitar ser penhorados pelo fisco devido às dificuldades económicas, o que dizer dos comuns mortais com salários miseráveis que têm de lidar com contas por pagar, preços da comida, das rendas, da energia, a aumentar? O agflation, ou inflação de salários, é a única inflação que os portugueses não se importariam de ter de lidar.
7. O Ministro do Ambiente quer antecipar neutralidade carbónica em Portugal para 2045 e descarta assentar o desenvolvimento económico no uso de combustíveis fósseis. Isto dito num discurso num campo militar enquanto entregava um prémio ambiental a uma brigada mecanizada do Exército. Nem sei por onde começar. Entretanto, enviaremos mais uma dezena de blindados para a Ucrânia para reciclar sucata e reduzir a nossa pegada ecológica. Serão elétricos os próximos blindados. Muito do carbono que se pretende reduzir ficará sequestrado nas planícies e floresta ucranianas. 8. Mais uma empresa de empréstimos em falência, desta feita à Gênesis. A época de preços baixos em Bitcoin, o bear market, a fazer a tão necessária purga de maus atores. Estes casinos não fazem falta nenhuma. 9. Os parasitas, agora que o preço de Bitcoin está em baixa novamente, continuam a querer fazer-vos crer que Bitcoin é fraude e que não merece que olhem para ele com atenção. Diretamente de Davos, Jamie Dimon, o CEO do JP Morgan, diz que Bitcoin é fraude, tal como dizia em 2017 enquanto o seu banco lavava dinheiro, perda de tempo. É como comprar uma rocha de estimação e que o número total de Bitcoin definido na política monetária de Bitcoin, 21 milhões, não irá ser cumprido. Claro que blockchain é uma tecnologia que ele acha empregável, nem que seja para transacionarem entre os seus bancos ou com a shitcoin que o JP Morgan criou. A estratégia dele é evidente e sobretudo já não é nova. Ele quer suprimir o preço, comprar o máximo que pode sem movimentar o preço e depois vender-vos quando finalmente o preço estiver mais alto e ele já tiver acumulado o que considera adequado para os seus objetivos. Não nos esqueçamos que estamos a falar do mesmo banco cujos estrategas de investimento em maio andava o preço de Bitcoin pelos 29 mil dólares, diziam que estavam à espera de uma subida significativa até aos 38 mil dólares a curto prazo. Veio para os 15 mil dólares em 15 dias. E que esta criatura, o Dimon, há uns anos ameaçava despedir qualquer funcionário que tivesse Bitcoin. Bitcoin é veneno de ratos. Se tiverem Bitcoin, os ratos deixam de vos incomodar. Vou repetir-me, mas não interessa. Não me vou cansar de repetir. Comprem Bitcoin e guardem-no sob vossa custódia. Bom fim de semana e até à próxima. José. PS, se acharem o resumo útil e quiserem pagar um café ou uma cerveja, enviem alguns sats para. Se gostaram do conteúdo, considerem subscrever o canal e deixar o like. Também, se forem generosos, podem fazer uma contribuição para o canal com alguns sats para este endereço. Este texto foi escrito por José Bam. Arranjado e produzido por Lex Liber, e narrado por mim, Bot Libertário. Obrigado.